Olá a todos, meu nome é Davi Lopes Monteiro, sou estudante do curso de Bacharelado em Educação Física pela Unicesumar e hoje eu vou estar apresentando o meu TCC, cujo tema é Recreação Aquática e Aprendizagem, Desafios e Possibilidades do Lúdico da Natação de Crianças e Adolescentes. Dando início à nossa apresentação, a natação ela é uma prática esportiva que ela ajuda muito bem a desenvolver a parte motora, socioafetiva e cognitiva. Porém, principalmente para crianças, ela pode ser assustadora, porque a forma que as coisas acontecem dentro da piscina é diferente do que ela está acostumada na parte terrestre, porque a movimentação é diferente, a respiração é diferente, então a locomoção é mais difícil. Então, com a ajuda da ludicidade, a gente consegue fazer com que a criança se sinta mais confortável naquele ambiente, usando algumas representações para que as coisas fiquem mais divertidas, mais fáceis de entender e ela aceite melhor a aprendizagem, ela aceite a condução dos professores e tudo mais. Só que o importante é ter intencionalidade. Não dá para simplesmente, numa aula de natação, você querer ficar brincando, simplesmente virar uma recreação, sem ter um objetivo. Senão você perde o foco, quero aprender a nadar, e fica só na brincadeira. Bom, o objetivo do trabalho era justamente analisar as possibilidades e os desafios quando a gente usa a ludicidade no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças na natação, mas sem perder a intencionalidade pedagógica. Em relação à metodologia, foi feita uma revisão narrativa, utilizando desde os livros clássicos a artigos científicos recentes. Os critérios de inclusão foram abordar a ludicidade como recurso pedagógico, abordar o brincar como parte do desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo da criança, a ludicidade aplicada à natação e a intencionalidade pedagógica nessa recreação aquática. E foi critério de exclusão os artigos que informavam apenas a natação como competição ou não abordavam a questão das crianças. Em relação aos resultados, os autores que foram pesquisados, eles entram em um consenso em relação à importância da ludicidade dessa recreação no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças e adolescentes, porém tem divergência em relação ao nível da intencionalidade pedagógica, que para alguns tem que ser uma coisa mais natural e para outros tem que ser rigorosamente planejada, e em relação às metodologias usadas para cada faixa etária, que cada um defende uma metodologia diferente. Bom, aqui no nosso desenvolvimento, eu preferi trazer uma imagem mostrando aí a contribuição de cada autor para o meu trabalho. E a gente começa ali com Almeida, falando em relação aos jogos como um recurso pedagógico que une não só o prazer, mas também o conhecimento. O Piaget, que usa falando que o brincar ele é essencial no desenvolvimento da inteligência e no desenvolvimento cognitivo da criança. O Vygotsky, que fala sobre a dimensão social e sobre a mediação do professor nesse processo. Galahu e Osimum, que fala sobre o desenvolvimento não só motor, mas também cognitivo da criança. Dias sobre a facilidade que a ludicidade dá na adaptação das crianças, principalmente de 0 aos 6 anos. Carvalho e Costa falando sobre a ludicidade, o brincar em relação a deixar essa prática mais prazerosa e menos intimidatória para a criança. Gester e Brondani falando sobre a melhora não só da adaptação, mas como também da técnica, utilizando a brincadeira como esse recurso. Rabelo e companhia falando sobre o papel do professor como mediador da ludicidade. E Lima e Martins, eles falam sobre a ludicidade ser planejada para poder cumprir esse papel que é nesse desenvolvimento da criança na natação.
Com essa revisão narrativa, a gente consegue concluir que a ludicidade ela é um recurso pedagógico indispensável nesse processo de ensino-aprendizagem da natação para essas crianças e adolescentes e que ela vai desenvolver muito a parte cognitiva, motora e socioafetiva. Lembrando que esse brincar e essa ludicidade ela tem que ter intencionalidade pedagógica. Ela tem que estar alinhada com os objetivos do professor em aula. Não dá para ser um brincar por brincar, precisa ter objetividade. E que apesar do consenso entre os autores em relação a essa importância da ludicidade, na parte prática é difícil aplicar ela tanto para crianças quanto para adolescentes, porque a criança ela vai aceitar melhor. A adolescente, dependente de como você for brincar, pode ficar muito infantilizada a atividade, aí o adolescente vai perder o interesse. Aqui estão as minhas referências, onde Almeida, Piaget e Vygotsky eles discutiram muito a importância do brincar em relação ao desenvolvimento da criança, e Dias, Carvalho e Costa, Rabelo, Lima e Martins, Gesters e Brondani, eles discutiram muito a respeito não só da intencionalidade pedagógica, mas como a questão da ludicidade aplicada na própria natação. Eu queria deixar meus agradecimentos a todos que vão estar assistindo e agradecer a Deus que eu pude chegar até aqui, pude estar concluindo esse curso. Obrigado.